Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa de balneário. Hoje é uma conversa de balneário diferente por duas razões. Primeiro, porque é a primeira vez que temos duas pessoas. Segundo, porque é também a primeira vez que estamos a repetir um convidado. Temos o Sérgio, que já esteve numa conversa de balneário, na altura online, acho eu, que até foi em direto, não sei o quê. Portanto, essa conversa foi mais dedicada a ele. Hoje vamos ter aqui ele e o Vítor também. Antes de mais, o porquê. Porque estamos a falar de duas pessoas que se conheceram durante a formação, portanto, quando começaram a jogar futebol. São amigos, foram sempre, acho eu, não sei, acho que sim. Sempre. Depois, a certa altura, as carreiras tomam direções diferentes, mas eles continuam a ser amigos. Portanto, e aproveitamos esta particularidade para os juntar e para também fazermos aqui um ponto de situação naquilo que foi, entretanto, o rumo da carreira do Sérgio, desde a última vez que falamos, que já levou muitas voltas. Exatamente. Pronto. Sim, Loureiro, tens um fio aí, exato. Nós vamos começar, como costumamos fazer sempre, pelo pessoal apresentar-se. O Sérgio, como já teve que se apresentar uma vez, vai ficar para o segundo lugar. Vamos começar pelo Vítor. Pedir então ao Vítor para se apresentar e falar aqui um bocadinho sobre coisas que eu não sei mais. Não, me chamo Vítor Sousa, fui colega aqui então do Sérgio, vários anos, conhecemos já de algumas batalhas que estávamos noutros clubes diferentes. Depois quando vim para cá, para o Oliveirense, que eu tinha a minha formação feita em Cocujões, no Estado de Cocujões, depois no meu segundo ano de juvenil, vim para cá para o Oliveirense e foi aí então que já conhecia o Sérgio, mas a partir daí então conseguimos manter uma amizade que até hoje, há 10 anos, 12. É, mais, 12. 12 anos. E pronto, e neste momento tenho estado também agora aqui a trabalhar também aqui na formação da Oliveirense, depois de já ter jogado há alguns anos, ter deixado de jogar sensivelmente 2 anos, quando começou o Covid. E pronto, e é assim a minha vida agora tem sido aqui a formação e o trabalho também que tenho fora daqui da ODO. Exatamente, e temos também, como eu tinha dito, temos o Sérgio, que vou pedir para ele se apresentar, se bem que vocês têm que fazer aí ver o outro vídeo, mas já agora, não, Sérgio, força. Como a maior parte das pessoas sabem, pronto, sou o Sérgio Silva. Passei aqui a minha vida toda no Oliveirense. Eu acho que mesmo o próprio Pitinha, que tem ligações ao Cocujões, considera tanto Cocujões como Oliveirense os clubes no coração dele, tanto que ele ainda trabalha aqui no Oliveirense, e o Oliveirense vai ser sempre o meu clube do coração, da minha terra. E pronto, depois o ano passado foi o upgrade que tive desde a última conversa, fui para o Feirense. E pronto, e este ano fui para o fim do mundo, fui para a Indonésia, para outra ponta do mundo. Opa, a carreira levou-me para esse trajeto e pronto, e as coisas correram bem, positivo, e pronto, e vou voltar. E lá estamos, mas vais ficar mais, renovaste lá. Renovei. Exatamente. Vamos começar aqui então pelo Vítor, que começa a fazer a formação fora daqui, não é? Exatamente. Estiveste no Cocujões, mas começaste com que idade? Comecei com 8, porque podia ter começado mais cedo, mas eu tinha asma, fui diagnosticado com asma, então os meus pais tinham sempre um bocado de receio de começar tão cedo, até que o médico disse: não, faz-te bem, vais para o futebol, sem problema nenhum, e então, passado 2 anos, fiquei sem esse problema. E então joguei lá, se não me engano, 7 anos, 8 anos, desde infantil até juvenil, primeiro ano. E foi aí então depois que surgiu o convite aqui da Oliveirense. Já não tinha sido o primeiro convite, nem segundo, mas na altura tinha aquela situação das cartas, o presidente não deixava sair, depois acabou por deixar por sair, e vim então para cá para juvenil, para jogar no Nacional de Iniciados. Juvenis, exatamente. Pronto, e é aí que entras em... como conheces o Sérgio, ou vocês já se conheciam antes? Já conhecíamos de ter jogado um contra o outro, mas só aqui é que sim, começamos a ter outro tipo de amizade mesmo. Na escola nunca... Não tivemos contacto também na escola. Sim, senhora. Pronto, fala um bocadinho desse... E aí o Sérgio também pode... Esses anos nos nacionais de juvenis, depois também no
no de Júniores, acho que já falamos sobre isso no outro vídeo, mas Certo. fala um bocadinho como é que foi essa experiência de conseguir jogar nos nacionais. No Couto era sempre distrital. Sim, foi sempre distrital, primeiro distrital. Foi uma diferença que, se calhar, para quem se calhar está fora do contexto, diz assim, isto é distrital para nacional, isso é futebol, ou... Não, há uma diferença muito grande. Aliás, os campos apanhámos sempre sintético, nós jogámos em pelado na altura, e quando cheguei aqui era sintético. Notei diferença no toque da bola, notei diferença em várias coisas, mas foi muito bom de poder ter jogado nacional, até porque, e ele também pode dizer isso, se calhar jogamos nos 3 anos de nacional, porque conseguimos jogar juvenil nacional, e primeiro, júniores, na altura conseguimos... a equipa, os júniores não fizeram equipa B porque Não a opção do clube, ou não sei se não tínhamos jogadores suficientes, e então a grande parte da malta de primeiro ano, ou a malta que o clube decidiu, por ter mais qualidade, ou por opção do clube, integrou a equipa de júniores, só havia uma, e nós depois jogamos esse primeiro ano e o segundo ano. O segundo ano, que era o nosso ano de Júnior A, mesmo no Nacional, jogámos esses 2 anos. Os 3 anos no Nacional. O primeiro ano de Júnior já foi no Nacional, já jogavam com as equipas da primeira Nacional mesmo, ou estavam noutra divisão? Não, jogámos mesmo primeira, mesmo, sim, Porto, Sporting, Benfica, sim, era isso que eu ia dizer. Mas a melhor época foi aquela segunda, não era? Foi para outra. A melhor época, sim, a nível, se calhar, eu não me recordo bem, sei que a segunda época, nós ficamos a um ponto de ir à fase de campeão. Sim. Iam os 2 primeiros de cada... Não, os 4 primeiros. 4 primeiros de cada série. E nós no último jogo, nós tínhamos que ganhar a Boa Vista e o Guimarães e o Braga, o Guimarães tinha que perder com o Braga. E eles empataram, pronto, ali associações, está bem que são rivais, mas ali... Mas a associação e assim pode ter ajudado. E houve empate e nós ganhamos, e pronto. Mas tanto os 2 anos de júnior foram fantásticos. E o próprio ano de juvenil, infelizmente, apesar da descida, descemos de divisão. No play-off, com o play-off com outro. Nós ficamos numa posição que eram os piores antepenúltimos, ou uma coisa assim, com outra série. Tínhamos que discutir, e foi com o Rio Ave, e pronto, correu muito mal, as 2 mãos. Eram as duas, fazias 2 mãos, uma sim, não era campo de neutros, era em casa e fora. E depois foste jogar lá. Lá perdemos, foi. Também foi um bocado mau. Foi um jogo um bocado mau. Começamos a ganhar, sim, 1-0. Mas depois foi muito mau. Depois o ano júnior, o último ano júnior, não é? Que vocês fizeram então quase que faziam esse brilharete de ir à fase de discussão de campeão. Pronto, a Oliveirense era um bocadinho outsider na coisa, pelo menos os comentários que eu via ali na bancada era que era um bocadinho outsider. Qual era a grande força daquele grupo para terem conseguido chegar tão longe? Eu penso que a nível de... Nós lá dentro se calhar podíamos nos dar todos bem, mas aqui dentro todos a remar para o mesmo. Mas acho que mesmo, por exemplo, há grupos que não se dão tão bem dentro, certo. E acho que mesmo dentro... Houve sempre essa união. Sempre muita união. Se tivéssemos que sair, íamos sair todos juntos, fazíamos muita coisa juntos. Isso também foi uma força, se calhar, que trouxemos depois para dentro do campo. Era o espírito. De equipe. Acho que era mesmo o essencial, era o espírito, e se não tivesse que jogar numa posição que não era a dele, podia até ficar às vezes meio chateado, mas tinha que ser. Jogava, por exemplo, nós acabamos a época a jogar, o Vítor, quando veio para o Oliveirense, ele jogava a médio. E depois no último ano de júnior jogou comigo, no início nem sei se começou logo a jogar a central ou... Não, eu joguei a trinco primeiro. Pronto, jogou comigo a central e depois um rapaz que se chamava Alfredo, que era central, e o Mister adaptou a lateral esquerdo. Pronto, e ele não gostava muito, mas a gente unia-se e funcionou. E depois aqui este campinho era... sagrado. Esquece, a gente podia não ter a qualidade de outras equipas, as mesmas armas, mas já que neste campo compensávamos com ganhou-nos o Braga e o Porto, que nesse jogo tive a infelicidade de estar aleijado ou qualquer coisa assim, não joguei. Porto, Braga, e depois já na fase de manutenção, que já era um jogo, perdemos acho que o Penafiel, mas pronto, foi assim, os jogos que estavam mesmo assim foi Porto e Braga, com únicas equipas que nos conseguiram ganhar aqui. Até porque depois, foi Sapinto, na altura, nós fizemos aqui uma roda. Isso foi no primeiro ano, foi no primeiro ano? de júnior. Pensava que tinha sido no segundo.
disse que a malta aqui do norte, da Oliveirense, era lixado, era complicado jogar aqui. Opa, isso para nós, pronto, éramos miúdos, foi uma coisa Em boa. contexto é que ele estava aí? E um... Estava com o Sporting. Ele veio com o Sporting. Sporting. Júnior de Sporting. Sporting. E no segundo ano, que é o que ele deve também estar a referir-se, acho que foi o Domingos Paciência que estava a ver o jogo. É isso. Não era treinador, era o filho. Sim, era isso. Eu me referi a isso. Ele estava ali com a mulher. Sim, ele depois veio-nos falar a dizer que... Ele foi falar convosco ao fim? Foi na roda, penso eu, não foi? Acho que foi assim qualquer Penso que foi na roda, ou não me recordo bem, não sei se foi na roda ou se foi no balneário. Ele veio-nos dar os parabéns, pronto, porque realmente tínhamos uma equipa, para um outsider, Sim, era uma equipa muito complicada e bem jogava bem. E eles treinavam como jogavam. Exatamente. Certo. Eu entrava aqui nas brincadeiras deles de terça-feira, que era a bola para a caixa. Era isso. Isso é exatamente. E era as Zias, sabes? Era Alberto, tipo, eu era um gajo que me treinador. chateava mais, mas acho que também... E tenho esse espírito de liderança, tanto que depois já acabei por ser capitão na equipa cena. Acho que era o primeiro, se for preciso, a chatear ou a dar duras, isto e aquilo, mas era depois o primeiro a reunir no balneário e até tipo, dizia ao Mister, olha, eu quero reunir, o Mister dava total liberdade. Mas voltando um pouco atrás, acho que tanto eu como o Vítor, pronto, seguimos trajetos diferentes, como estavas a dizer, mas tivemos uma ascensão, uma importância nesses anos no clube, porque tanto que o Vítor chega, infelizmente nessa época, pronto, acabamos por ter divisão, mas o campeonato acaba muito cedo. Esse campeonato acaba cerca de janeiro, fevereiro. E tanto a equipa de júniores estava, nesse ano havia duas equipas, a equipa de júniores já estava na segunda nacional a disputar a subida e tinha a equipa de júniores B. E pronto, e a nossa equipa depois dividiu-se toda. Uns foram para os juniores A e os outros para os juniores B. A gente até treinava quase todos juntos, mas depois pronto, saía às convocatórias, pronto, eu normalmente ia para o banco da equipa de juniores A e ele, que era o primeiro ano do clube, mas como sempre foi trabalhador, humilde, integrou-se bem, tanto que até no primeiro ano dele, ele é capitão da equipa de juniores B. Logo quando chegaste, não é verdade? Quando chegou. E depois fomos para os juniores, e a gente, nesse segundo ano, foi a época em que correu melhor a nível desportivo. E individual também, se calhar. Nós às vezes comentamos que no primeiro ano, talvez por sermos mais novos, os mais novos, entendes? E acho que era eu e ele, não sei, não me recordo se jogava mais, sei que tinha mais um ou outro que às vezes era ia jogando, primeiro ano, mas também não me recordo. Mas sei que eu e ele éramos sempre... O Diogo? Não era? O Diogo não. Sei que era eu e ele, o Diogo só veio no ano a seguir e o Guimo. Eu e ele éramos os únicos de primeiro ano que éramos sempre apostos, jogávamos sempre a titular, sempre para a equipa. E sentíamos, isso para nós também foi bom para nós. Foi muito bom porque pronto, a gente era primeiro ano e essa equipa na altura era uma equipa, o Loureiro conhece, era a equipa que era muito, Miguel Bruno, o que depois veio, o João Marques, era a equipa que na formação que a gente... tanto que a gente jogou no Nacional sempre à custa basicamente deles, porque eles subiam e nós... Vocês passaram por isso e agora tu és profissional da bola, tu estás a treinar miúdos, que importância é que dão à possibilidade para o crescimento do jogador, de um rapaz de um escalão abaixo poder, ou de uma rapariga também, não é? Sim, no escalão acima? Assim, vai fazer sempre bem, além de que vai melhorar o rendimento desportivo, porque o andamento de uma liga acima é diferente de uma abaixo, de escalão abaixo, tanto a nível técnico como tático, por exemplo, um crescimento tático bastante maior, isso é sem dúvida, porque tu, se calhar a nível nacional tens jogadores muito mais equilibrados do que tens numa distrital. Mas eu não estou a falar disso, estou a falar de escalões etários. Tipo, tu tens um miúdo, um juvenil, como vocês, não é? Que eram juvenis ainda, a jogar nos júniores. Sim, mas... não estava a falar em divisões. Ok. Por isso percebo a pergunta contrária. Sim, mas não, isso também é importante, sim. Para um jogador, pelo menos na minha altura, como foi comigo, jogar numa equipa onde eles supostamente eram melhores que nós, ou diziam, somos mais novos, e chegar ali não ia ter hipótese, e não íamos ter hipótese de jogar, alguns pais, é normal isso acontecer, ou dizer, eles ainda são mais novos, se calhar não vou conseguir... E de uma equipa que sempre, era a equipa coqueluche do Oliveirense. Encaixar miúdos do ainda por cima eu que vim de fora, percebes? Sim, estava menos tempo.
E então para nós foi trabalhar todos os dias e dizer não, eu consigo, nós vamos conseguir Tudo aquilo acaba por ser benéfico, não é? Sim, é muito benéfico para tanto que a gente fala, no crescimento. segundo ano a gente, acho que éramos depois o que, imagina, éramos nós os líderes, entendes? Basicamente, tínhamos que ser nós. No primeiro ano a gente Não foi assim. sentiu-se integrados, mas estávamos assim sempre, nós sempre fomos habituados a jogar. Olha, tivemos sorte, trabalhamos por isso, tanto o Vitor no Couto, no Oliveirense, e eu sempre no Oliveirense sempre fui titular, a maior parte dos jogos, e encaramos esse ano de júnior, não vai haver equipa B, vamos ter poucos minutos, é essa a realidade, vai ser um choque, mas pronto, e felizmente as coisas correram bem, e mais do que isso, sentimos-nos mesmo peças importantes, tanto que na altura o Fábio, o guarda-redes, que era o nosso guarda-redes, foi chamado à seleção sub-19, penso eu, e ele falou-se imensas vezes, e pronto, porque era um miúdo central, estava a dar muito nas vistas, toda a gente, os meus colegas, todos dizia, o próprio Vítor, todo. E tivemos outra coisa que foi, acho que foi muito enriquecedor, foi o nosso primeiro ano de júnior, que agora é quase impossível, penso eu. Depende também às vezes há equipas que são mais a norte sobem, outras que descem, mas nós no primeiro ano de júnior jogamos na Zona Sul. A Sajoanense ainda também jogou. Nós e a Sajoanense. Ainda teve mais essa upgrade, essa aliciante. Esse derby que nós gostamos de jogar, não é? E tivemos a Zona Sul no primeiro ano, e fomos ao Seixal, fomos ao Alcochete, fomos jogar contra o Setúbal, Portimonense, tivemos essas coisas que nós na formação nunca tínhamos tido, tipo de ir dormir fora, estágios, íamos já uma sexta, um sábado, só vínhamos no domingo. E éramos tipo, a gente às vezes até comentava, nisso éramos miúdos, não? Íamos para a escola assim lá com o Paulo de Oliveirense, depois pedíamos às pessoas para sair, para irmos... Sentíamos era profissional, e éramos miúdos, entende? Eu ainda dei um ano sem trabalhar sem nada, só jogava. E ficávamos lá. É verdade. E pronto, e foi fixe essa experiência também de jogar Portimonense, tinham lutando duas fomos 4 vezes porque depois aquilo dividia, quem não subisse quem não faz a fase tinhas que fazer outra fase. Fase manutenção e calhamos com o Portimonense e com o Lutano. Isso foram muito boas equipas. Foram fins de semana bem passados. Que aventuras desses estágios é que se podem contar hoje? Olha, por acaso até tive. É engraçado. Temos aquela aí. Olha, posso ser uma até é mesmo comigo. Posso contar. Agora também já há tanto tempo. Já não vais ser castigado. Eu no primeiro jogo aqui, nós estávamos a ganhar 2-0 ao Portimonense e os gajos, e estávamos a jogar muito bem. O Portimonense ganhar o primeiro jogo nacional, assim nos júniores, que é sempre muita gente, mais gente. A ganhar 2-0 e os gajos marcam 2-1 e depois no último minuto 2-2 e acho que se me recordo foi um fora de jogo escandaloso, e eu era muito... Era muito mesmo, falava muito, sabes? E agora já até acalmei mais, que também maturidade e assim, mas falava muito com os árbitros. E tipo, reclamei, e o gajo, acabou o jogo, reclamei, o gajo deu uma amarela e eu bati palmas, e o gajo foi expulso. E o Nuno Sousa também, que o Glória conhece, não sei se conhece, também era o nosso capitão, até, foi expulso também. 2 expulsos. Fomos expulsos, o Miragaia chamou-nos, isto não pode ser assim, o capitão da equipa, e tu também, primeiro ano, tens que também, não é dar o exemplo, mas tens que, estás aqui, que isto, acreditamos em ti, mas pronto, é normal, é dar aquelas duras, normal. E depois nós vamos jogar meio da semana contra o Belenenses, a Belém, e depois já íamos ficar, acho que íamos diretos para o Algarve, para não ter que voltar e depois ia ficar mais... Não foi nessa vez que ainda ficamos a ver o Oliveirense Cenas lá? Ou se já foi outra vez? Esse já foi na fase de manutenção. Pronto, e a gente fez, e a cena fixe, nós fomos à mesma, deixaram-nos ir, e nós fomos a Belém. Ou seja, eles não iam jogar. Não podia jogar em Belém, não era? Os dois. Nem em Belém, nem em... E apanhaste 2 jogos? Apanhamos 2 jogos, ou seja, foram para Belém, foram passear só. Só passear. Exatamente, foi o mesmo jogo. E depois mais os pais, nessa altura, os pais iam connosco no autocarro, quem quisesse. Pronto, e fomos Belém, perdemos, fomos acho que foi a Lolé, foi. Voltando. Lolé, e pronto, e eu não ia jogar, mas eu e o outro rapaz tínhamos que ir, acho que o jogo era sábado à tarde, e nós sábado de manhã íamos treinar com o nosso treinador adjunto. Correr. Supostamente, às 8 ou 7. E ainda tínhamos outro rapaz que estava de ruptura de ligamentos e foi também, um prémio, o rapaz lesionou-se na pré. Fomos os 3, e olha, estava o pai de Vitinha, tinha assim os pais que gostavam dele. E pronto, saiu à noite e nós ao missa, o Alberto, caralho, era rigoroso.
podemos ir dar uma volta? Sim, então você não joga. Fomos a dar uma volta. E eu... Não, mas ele disse, mas vocês amanhã têm que ir treinar. É, treinar. Vocês amanhã têm que ir treinar. E eu sou assim, e esse de muletas também. E aquilo que é que tinha? Festa de lá da aldeia. Grândola, era em Grândola, mano. Sim, era uma festa lá qualquer. Aquelas festas, sabes? Festas Festa da da terra. Até. Mas uma festa que não estás a ver. Cerveja, chegamos ao quarto e nós, mas despertador, não sei se pusemos, se não pusemos, esquece, treinar, está quieto, chegamos ao pequeno almoço e nós, ixi. Mas tipo, já Alberto era bem rigoroso e claro que deu aquela de dura, mas pronto, Mas ele compreendo. também percebeu que também éramos miúdos e não julgando. E pronto, essa história E fora que também- Passou em claro. não, disse. Multa, disse, multa, levaste disse, multa. levei multa, Levaste e quê? E depois era uma coisa boa, que nós, tipo, claro que não era multas pesadas, Exageradas. mas era fixe, porque a malta dá-te sempre Tinha essa que- responsabilidade e a não malta queria. estava, foi um minuto e caralho, isso mesmo esse, e o Loureiro sabe. Ainda então existe essa- agora, isso existe agora. Para depois era o treino de recuperação e eu às vezes ia mais cansado que às vezes nos treinos a seguir, porque a gente não podíamos perder. Já. Era dar o máximo. Esquece. Se não há treinos de recuperação, isso não existe. Era as Muitas verdadeiras. vezes também. Era as verdadeiras. Mas e depois os nossos pais que marcaram o hotel, só que como havia festa, É. eles tal, começaram Claro. a beber, dormiram Dormiram lá nos bancos, lá fora. E Hotel, depois, esquece. é, também. E assim, grande, aquilo é quente, depende do Muito, É, mas não, era não, no não, verão, estava era no bom, verão. estava bom, era verão. Então, melhor Muito ainda, calor. só eu não tenho essa sorte. Fazer estágio. Zona Sul. E depois, lá é como eu digo, depois na Zona Norte, lá está, apanhamos Porto, apanhamos assim Braga, Guimarães, foi... Mas aí depois já não se fazia estágios. Já ia Não, não, aí aí já não, não, aí não. seca. aí já não. Aí Pá, já depois não. tinha outras Essas histórias, que era, por exemplo, o Mister, meia-noite vocês têm que estar a dormir, não sei o quê. É, Nós e vamos havia aos sempre quartos. algum- Ah pá, algum iam aos quartos, É, estava ninguém. é. Passava Mas um bocado, acende a luz, pronto, está tudo. É. Mais uma hora e meia. Jesus, João Mister, desculpa lá. Desculpe lá. Mas o que eu digo, agora falando não só como treinador, porque lá está, pode haver treinadores muito melhores e acho que gosto de mencionar, gosto sempre de mencionar porque Tem que dar podem mérito. dizer mal ou bem e não gostar do estilo de jogo ou não, mas como a mim marcou-me bastante, porque também me correu bem, foi os meus melhores anos na formação e acho que é uma pessoa que é um líder nato, que sabe Lidar com os jogadores. sabe lidar com os jogadores. Toda a gente se calhar pensa que ao ver de fora, tipo, aquele gajo nem tipo... Não toma as posições certas ou tipo até dá assim, ele dá altos berros às vezes, Sim, e, tipo, sim, nem, era um tem, bocado nem é, nervoso. parece que nem é treinador da formação, entendes? Mas não. E esquece Ele ainda está a trabalhar, ainda dá treino. Não, ele Já há muitos abandonou. anos. Ele teve vários convites, só que Sim, nunca na altura. aceitou Ele futebol, depois ficou aqui, futebol sénior. mas baixou de escalão. Baixou, Sim. entre aspas. Sim. Passou Sim, mais um depois bocadinho. juvenis. Depois acabou por subir e depois acho que acabou, não sei se saiu logo a seguir. Acho que ficou mais 2 épocas. Eu saí logo, eu saí na época que a gente subiu. Fomos ao Dragão, foi aquela época que fomos Ganhar. ao Olival ganhar. Exatamente. Pois foi. A única vitória da Oliveirense lá. Ele ficou, mas depois... Pronto, depois também, pronto, tem o trabalho, assim que ele também, ele tinha, eu lembro agora que ele, acho que era de, ele trabalhava por turnos e uma semana vinha, outra semana... Vinha menos um dia. Não vinha. Não vinha. Era o Aroa que dava na altura, os treinos e não sei Também tinha um bom junto, é verdade. E ele, e eu gosto sempre de realçar porque ele, pá... Para mim foi o único treinador que subiu as equipas todas da Oliveirense. Exatamente. E, Iniciados, juvenis e, e júniores. E, para mim, marcou-me bastante, Sabe e liderar um grupo. E nem falando de questões técnicas ou táticas. Não, porque lá está-se que a gente não tinha metade das armas dessas equipas E lutávamos contra eles todos. Mas ele encontrava soloções, não é? Ao fim e ao cabo, é isso que Sim, sim, interessa. sim. É o trabalho de Na treinador. forma dele trabalhar, arranjava sempre uma solução para resolver o problema. Era mesmo isso. E a gente já sabia como ele era. E pronto, e sabíamos também quando ele estava nos dias dele também, saiu na frente. Também era feliz. Eu lembro-me de uma vez que nós problemas 3 ou 4, não sei se foi o Belenenses, Sim. logo que foi, e nós, terça-feira, estamos lixados, mas terça-feira, pá, chegamos aqui e o Mister pega a malta, uma peladinha, e nós, Está a doer. temos de dar a vida, não, temos de dar a vida por ele. Claro, É. claro. Pá,